A paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus. Eu sou o pastor Márcio, hoje dando continuidade a mais um dia da leitura bíblica, plano anual da leitura bíblica. A partir do capítulo vinha chegando, acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou à frente as servas com seus filhos mais atrás, Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. E ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostou-se por terra antes de abordar seu irmão. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou, e os dois caíram em prantos. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, indagou: "Quem são esses contigo?" E Jacó lhe respondeu: "São os filhos que Deus abençoou, este teu criado." Então as escravas e seus filhos se aproximaram de Esaú e curvaram-se diante dele. Em seguida vieram Lia e seus filhos e da mesma forma se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e igualmente o reverenciaram. Então perguntou Esaú: "E o que pretendes fazer com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho?" Ao que Jacó lhe replicou: "É um presente para ti, uma maneira de encontrar graça aos olhos do meu senhor." Mas Esaú contestou: "Eu tenho o suficiente, meu irmão. Guarda o que é teu." Contudo Jacó instou: "Não, eu te suplico. Se encontrei graças a teus olhos, recebe o presente de minha mão. Porquanto afrontei tua presença como se afronta a presença de Deus, e tu me recebeste em paz. Aceita, pois o presente que te ofereço de coração, porque Deus me o favoreceu sobremodo, e eu tenho tudo de que necessito." Jacó tanto insistiu que Esaú aceitou o presente. Então orientou Esaú: "Tomemos toda a caravana e partamos. Eu caminharei na frente." Todavia Jacó lhe ponderou: "Meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se os forçar um só dia, todo o rebanho vai morrer. Que meu senhor parta, pois, adiante de teu servo. Quanto a mim, seguirei calmamente aos passos do rebanho que tenho diante de mim e ao passo das crianças até chegarmos à casa de meu senhor em Seir." Então propôs Esaú: "Bem, deixarei contigo ao menos uma parte dos meus homens." Mas Jacó redarguiu: "Por que tanta generosidade? Basta-me encontrar graça aos seus olhos, senhor." E naquele mesmo dia Esaú retomou o seu caminho para Seir. Porém Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seu rebanho. Foi por isso que o lugar passou a ser conhecido pelo nome de Sucote, abrigo de ramos. Tendo, pois, retornado de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Por 100 peças de prata adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde erguera seu acampamento. Ali erigiu um altar que denominou: "É o Elohim Israel." Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Capítulo 34. Certa vez, Diná, a filha que Lia havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens naquela região. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e a violentou. Contudo, ele de fato apaixonou por Diná, filha de Jacó, e procurou fazer de tudo para que ela correspondesse a seu amor, falando-lhe com ternura. Por esse motivo foi pedir a seu pai: "Amor, consegue-me esta jovem por esposa." Jacó soube que tinha desonrado sua filha Diná, mas com seus filhos estavam nos campos com seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó regressaram dos campos e ouvindo tudo o que ocorrera, indignaram-se e muito se iraram, porquanto Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel, desonrando a filha de Jacó, atitude absolutamente ultrajante. Contudo, Amor lhes ponderou desta maneira: "Meu filho Siquém enamorou-se de vossa filha. Peço-vos que lhe la deis como esposa a ele. Aliai vós a nós, vos darei vossas filhas a nós, e tomareis as nossas para vós? Ficareis conosco, e toda esta terra estará a vosso dispor."
Podereis nela habitar, circular livremente e nela vos estabelecer com suas propriedades. Então Siquém tomou a palavra e rogou ao pai e aos irmãos de Diná: que eu encontre graça aos vossos olhos e darei o que me pedirdes. Podereis impor uma elevada quantia como preço e como dote. Eu pagarei tanto quanto pedirdes, mas dai-me esta jovem como esposa. Os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, responderam de maneira mentirosa a Siquém e a seu pai Amor, porquanto Siquém havia desonrado Diná, a irmã deles. Então eles alegaram: não podemos dar semelhante consentimento, entregar nosso irmão, um homem incircunciso, porque entre nós isso seria uma grande desonra. Não vos daremos nossa permissão, senão com uma condição: deveis tornar-vos como nós e circuncidar a todos os vossos machos. Sendo assim, vos daremos nossas filhas e tomaremos as vossas para nós. Permaneceremos convosco e formaremos um só povo. Porém, se não nos ouvirdes acerca da circuncisão, tomaremos nossa filha e partiremos. Contudo, suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, filho de Amor. O jovem não demorou em fazer tudo de acordo com o que fora orientado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. Ora, ele era o mais considerado de toda a família. Amor e seu filho Siquém foram à porta de sua cidade e anunciaram assim aos homens de sua cidade: estes homens estão bem intencionados que permanecem conosco na terra. Nela andem e comercializem livremente. Toda a nossa terra está, portanto, aberta para essas pessoas. Tomaremos suas filhas como esposas e lhes daremos nossas filhas. Todavia, esses homens não consentirão em ficar conosco a fim de formarmos um só povo, senão com uma condição: é que todos os machos devem ser circuncidados como eles próprios o são. Compreendei que todos os seus rebanhos, todos os seus outros animais e todos os seus bens passarão a ser nossos. Consintamos, pois, a fim de que permaneçam conosco. Amor e seu filho foram atendidos por toda a população que os ouvia à porta da cidade, e todos os machos se fizeram circuncidar. Ora, no terceiro dia, quando eles convalesciam do ato da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada qual a sua espada e seus homens e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho, Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Chegaram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam toda a cidade, pois ali sua irmã havia sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia de valor na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó repreendeu a Simeão e Levi: vós me arruinastes tornando-me odioso diante de todos os povos dessa região. Os cananeus e os ferezeus somos poucos, e se eles reunirem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos exterminados. Entretanto, eles replicaram: é certo então que alguém trate nossa irmã como uma prostituta qualquer? Capítulo 35. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, em Betel. Erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou a sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estranhos que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos, e Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram acampamento, e quando partiam, Deus fez abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e sua caravana. Assim Jacó e todos que com eles estavam chegaram à Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel, e que se situa na terra de Canaã. Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de
El-Bet-El, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo com medo de seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Alon Bakut, Carvalho das Lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó, quando regressava de Padã Arã, e o abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplicai-te. Uma nação e uma assembleia de nações nascerão de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti e à sua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação. E passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. Jacó e sua família partiram de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel começou a dar à luz em meio a dores além do normal, e o parto foi muito difícil. E enquanto padecia tentando dar à luz, a parteira a encorajou: não temas, um filho saudável terás. No momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu a seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim, filho próspero. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que em nossos dias se chama Belém. Jacó erigiu uma estela sobre seu túmulo, e é o conhecido marco do túmulo de Raquel, que existe até hoje. Depois Israel partiu dali e armou seu acampamento adiante de Migdal-Eder, a torre de vigia do rebanho. No tempo em que Israel habitava naquela região, Ruben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó já foram em número de 12. Os filhos com Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois de Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos com Raquel, José e Benjamim. Os filhos com Bila, a serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, a serva de Lia, Gad e Aser. Esses, portanto, foram os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. A morte de Isaque. Mais tarde, Jacó foi morar junto a seu pai Isaque, em Manre, próximo de Kiriat Arba, chamada também de Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos e expirou. Ele reuniu a parentela no mundo dos mortos, idoso e farto de dias. Seus filhos Esaú e Jacó cuidaram de seu sepultamento. Seguiu hoje a leitura da Bíblia até o capítulo 35. Amanhã espero você com a leitura do capítulo 36 em diante. Que Deus abençoe. Fique comigo, junto comigo nessa maratona diária de leitura bíblica. Vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor, inteira até dezembro. Que Deus vos abençoe.